Bem, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Nítalo, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da UFC. O meu orientador é o professor José Antônio Delfino Barbosa Filho. E como pré-requisito do estágio da docência, eu fiquei responsável pelo módulo de suínos da disciplina de instalações zootecnicas, ok? Eu me coloco à disposição, meu WhatsApp já está lá no grupo, podem entrar em contato. E também aqui encontra o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, não só desse módulo, mas qualquer coisa relacionada à disciplina, certo? Esse é o sumário, o roteiro dos temas que nós vamos abordar. Como é o padrão, nós vamos começar com as características do usuário, ou seja, do animal, do suíno. Depois vamos falar de alguns sistemas de produção. Consequentemente, falar das características gerais das instalações de suínos. E depois nós vamos falar de fato das instalações primárias, auxiliares e dos equipamentos envolvidos dentro da instalação de suínos, certo? Como algumas características do usuário, a gente pode começar falando que os suínos são animais grandes, pesados, né? E também letárgicos, lentos. Então, apesar de existir leitões, animais pequenos, mas em sua maioria a gente pode considerar como os animais relativamente de grande porte e pesados. Isso influencia na instalação porque nós devemos buscar equipamentos principalmente e materiais que aguentam que tenham uma certa resistência, né? A gente pode pensar, como um exemplo aqui da imagem, que existe práticas de manejo como a identificação do cio da fêmea, conduzir o macho por dentro do corredor, um animal pesado. Então, isso a gente tem que pensar na hora do projeto, né, da instalação. Outro processo aqui, como exemplo, seria os embarcadores, no manejo de embarque e desembarque dos animais, certo? Esse também é um ponto muito importante, a questão do mecanismo de termorregulação desses animais ser ineficiente. A gente sabe que dos mecanismos de troca térmica, seja calor sensível ou latente, só para conceituar aqui, que seria a troca de calor sensível, que seria a variação da temperatura como grandeza de mensuração do calor, energia, seria a variação da temperatura sem alteração do estado físico. E a troca de calor latente seria a variação de temperatura com alteração do estado físico. Isso é importante a gente entender. Quando a gente fala também de trocas térmicas, a gente pode falar aqui da convecção, está totalmente relacionada à troca de calor com gradiente de temperatura mais relacionados a fluidos, ventilação, água. A condução, aqui já é um problema particularmente para o suíno, porque, ora, o suíno tem uma camada, uma espessura de gordura considerável, que reduz consideravelmente a perda de calor por condução, porque é um animal que tem uma capa de gordura grande, como eu falei, e a gordura serve justamente como isolante térmico. E tem também a troca de calor por radiação ou irradiação, que é baseada nas ondas eletromagnéticas. Isso aqui, apesar de parecer tão distante, não é tão distante assim. Um exemplo é quando a gente constrói a instalação em uma orientação equivocada e o Sol começa a adentrar dentro da instalação. Quando o Sol irradia sobre o animal, ele vai estar aquecendo a temperatura superficial do animal, a pele do animal, e vai automaticamente ou consequentemente aumentar a temperatura do núcleo corporal, aumentar a temperatura do animal, causar calor no animal. É algum tipo de exemplo, né? Outro ponto interessante que a gente pode chamar a atenção, que é um exemplo que fixa bem na cabeça do aluno, é o exemplo, por exemplo, de um ônibus lotado. É como se o ônibus estivesse lotado
certo? Ou seja, sem ventilação circulando aqui dentro, todas as janelas fechadas, e você, além de estar nesse calor, ainda está usando, por exemplo, um moletom ou uma roupa de frio. É o caso similar ao que acontece com o suíno. E existe outro ponto interessante que a gente tem que chamar a atenção. As trocas térmicas dos suínos são baseadas pelos mecanismos evaporativos, a ofegação principalmente, porque esses animais eles não possuem glândulas sudolípicas eficientes, diferente, por exemplo, de equinos, de bovinos. Consequentemente, a principal troca térmica ocorre com o aumento da frequência respiratória, a ofegação. E esse mecanismo, ele insere vapor de água na atmosfera, no ambiente, para perder calor. Então, vocês imaginem que um ambiente com uma umidade relativa muito alta, a capacidade, a eficiência desse mecanismo, que é o principal para os suínos, ela é reduzida. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com, por exemplo, no sistema de nebulização, por exemplo, no sistema de cama sobreposta, ou no plantio de árvores ao redor da instalação, que pode acabar com a ventilação, porque na realidade é a ventilação que promove a renovação do ar, ou seja, a retirada da umidade relativa. É um aspecto interessante e particular relacionado aos suínos. Outro ponto que a gente não pode deixar de lado seria essas diferenças exacerbadas que existem nas categorias dos animais em relação à zona de conforto térmico. A gente sabe muito bem, já foi mencionado nas aulas anteriores, nas disciplinas anteriores, vocês já viram, que existe uma faixa adequada de temperatura, ou seja, de conforto para esses animais. Então, fora dessa condição, a homeostase, ou seja, o organismo, a manutenção do organismo do animal, ela pode ser debilitada. A energia que deveria ser conduzida para algum mecanismo, na verdade, ela vai ser utilizada para tentar regular e adequar a temperatura do corporal, do núcleo corporal do animal. A gente tem aqui um exemplo muito clássico, né, que é um alvo, um ponto interessante de discussão sobre os suínos, que seria, por exemplo, a maternidade, que você vai alojar dois animais com características diferentes do ponto de vista de termorregulação e do ponto de vista de zona de conforto térmico automaticamente. Por exemplo, os leitões, que variam entre 32 a 34 graus, ou seja, preferem o calor, e as matrizes, as fêmeas, com temperaturas de zona de conforto de 12 a 16 graus. Então, aqui sim é necessário mecanismos de aquecimento ou de refrigeração, no caso da matriz, para conseguir proporcionar conforto ou melhores condições de produção para esses animais. Outro ponto interessante é que eles são animais gregários. O que isso quer dizer na prática? São animais que vivem em bandos, então isso pode ser interessante para uns tipos de sistema de produção que vão envolver instalações do mesmo modo, como, por exemplo, o sistema de produção ao ar livre, né? O sistema ciscal. Então, esses animais, naturalmente, do ponto de vista de comportamento, eles sobrevivem, eles são organizados em rebanho, em bando. E tem uma hierarquia, isso também pode causar conflitos por questão de dominância. A gente tem um exemplo aqui também na espera pelo abate, nessas instalações aqui do pré-abate, onde ocorre a mistura de lotes. Mas existe exceção, por exemplo, galpões para reprodutores normalmente têm baias individuais, para não haver brigas, conflito, que é uma coisa mais complexa. Mas também existe baias coletivas, o que é bem raro. Eu particularmente nunca vi, já ouvi relatos. Esse daqui seria uma característica que eu queria que vocês guardassem, que acho que é um ponto-chave da aula. Os animais, os suínos, são inteligentes, no sentido, comparado a outros animais, no sentido de aprendizagem, de manejo. Então, isso pode ser muito favorável para o sistema de produção. O exemplo aqui
das gaiolas, né, que é algo que a gente vai ver no decorrer da aula, que já está sendo conversado. Por exemplo, a Aurora Alimento já fala que em 2026 esse sistema de produção vai ser banido, mas é o que existe hoje. Já é uma realidade na Europa, já existem leis que dão prazo para os produtores retirarem pelo fato de não da porca não poder expressar seu comportamento natural, de afetar seu bem-estar, não poder se locomover. Acontece muito comportamento estereotipado, começam a morder essas grades. Isso para evitar o esmagamento da leitegada, dos leitões. Então, existem muitas práticas de manejo que podem como por exemplo esse aqui, ó. Vocês podem observar o que essa funcionária faz. Toda vez, 2 vezes por semana, ela faz com que os animais, ao estímulo de palmas, ao estímulo de assobios, sejam conduzidos para locais que evitem o esmagamento. Além disso, existem essas proteções com ferro que reduzem substancialmente o caso do esmagamento. Então, é um sistema diferenciado que pode ser utilizado no Brasil, porque a gente tem área, diferente de outras realidades. Bem, gente, em relação ao sistema de produção, eu acho que é muito claro a influência do sistema de produção sobre as características construtivas, sobre a tipologia da instalação, porque influencia diretamente na capacidade de investimento, como a gente sabe aqui. O sistema intensivo, que é o mais alto poder de investimento, normalmente tem instalações e equipamentos de ponta, entre aspas, né? Tende a ter uma alta produtividade e normalmente tem os problemas relacionados ao bem-estar, como, por exemplo, a questão das gaiolas, questão como é intensivo, a questão dos gases, do ambiente aéreo. Tem o sistema semi-intensivo, que pode ser uma saída interessante para o Brasil, pela questão das áreas, da exposição de áreas que nós temos. Existe um moderado poder de investimento, pode adequar alguns sistemas alternativos, e o Ciscal ele pode ter toda a produção criada em ambiente livre, com piquete, com cercas elétricas e com alguns abrigos individuais. E existe um modelo que a terminação é feita em confinamento, ou sistema completo, ciclo completo feito nesse ambiente. Alguns sistemas alternativos, como eu mostrei no vídeo anterior, e existe o sistema extensivo, que normalmente tem um baixo poder de investimento. Do ponto de vista de bem-estar é mais interessante, porque ele expressa melhor o comportamento natural, o hábito de fuçar, o hábito de fazer ninho, etc. Mas, por outro lado, tem a questão dos problemas com a sanidade, os problemas que podem causar impactos significativos, a exemplo do último problema que teve aí no estado do Ceará. Outro ponto que a gente tem que mencionar é que o sistema de produção ele influencia, né, nas características da instalação e no projeto, porque o projeto, o layout, ele é dinâmico, ele sofre alterações, ele sofre variações, e você tem que ter a concepção do que existe, qual a função daquilo, e tentar, daquela realidade, na capacidade de investimento, que varia conforme o bolso, como eu coloquei ali, proporcionar ao produtor uma saída interessante, uma saída eficiente. Não precisa ser tudo bonito, mas precisa ser eficiente e atender do ponto de vista da literatura, das recomendações, do ponto de vista científico, o recomendado. Então, por exemplo, a gente pode ter um sistema 100% confinado. Ele vai ser assim? O sistema vai ter o ciclo completo? Ele vai ter um galpão de gestação, uma maternidade, um galpão de creche, um galpão de terminação, ou, por exemplo, ele vai ter só uma UPL, que vai ter basicamente
a gestação e a maternidade e às vezes a creche, ele vai vender o leitão para um terminador, vai precisar só de um galpão de creche, ou o seu chefe lá em questão de projeto, contrata você para fazer um projeto, é um terminador, ele vai procurar só um galpão de terminação. Então, essas variações elas existem, né? Então, você tem que ficar atento. Você pode observar, que eu vou falar mais à frente, que as características construtivas das instalações de suíno têm como principal ênfase a questão de utilizar estruturas pré-moldadas. Isso facilita muito. E também, como no ponto de vista que é utilizado hoje, as gaiolas, tanto para gestação como de maternidade. Normalmente, na creche, o sistema de ventilação é natural, com manejo de cortinas, piso suspenso do ponto de vista sanitário, certo? E na terminação, normalmente, existe um sistema de climatização. Nesse caso aqui, vocês podem ver o sistema de twin de vento, com exaustores e o galpão fechado, mas existe variação, o galpão aberto, com o sistema de nebulização. Isso vai de acordo com a região, de acordo com a capacidade de investimento. Outros modelos que eu queria mostrar para vocês, para mostrar exatamente essa dinâmica, seria, por exemplo, o projeto em camas sobrepostas. Ele vai ser assim, ele vai ser o 5 completo desse jeito, vai produzir só leitão, ou vai ser só a terminação. Então, existe uma variação muito grande, inclusive dentro do próprio modelo do sistema, que podem prejudicar o bem-estar do usuário, do suíno, que podem proporcionar um conforto interessante, mas que, por exemplo, na maternidade não pode ser interessante. Esse sistema aqui, apesar de favorecer o comportamento natural de fazer ninhos, né, de ter um enriquecimento natural, etc., tem relatos, tem estudos que mostram um alto grau de morte, de mortalidade. Mas tem aquela questão do usuário, a capacidade de aprendizagem. Então, pode haver manejos aí, pode haver estratégias, modificações na instalação que podem reduzir isso significativamente. Se você consegue isso numa granja, normalmente o teu chefe, a pessoa que te contratou vai ficar, né, feliz com isso e vai começar a confiar mais em ti, já que você conseguiu tocar no mais importante, que é no bolso, no lucro. Outro modelo aqui, que é o Siscal, que é o sistema que pode ser ciclo completo ou confinamento da terminação. Você pode fazer todo o sistema de produção em piquetes, com cerca elétrica. Normalmente, a maternidade ela é feita em piquetes, mas como abrigos individuais para os animais. Vou mostrar algumas fotos mais à frente. E vem o sistema de terminação, ou pode ser simplesmente também terminado no mesmo sistema, certo? Então, além disso, existe esse sistema aqui, que significa Run to Fitness, que significa desmamar para terminar, ou desmamando e terminando. É um sistema que, dentro da mesma instalação, ele vai conter animais leitões saindo, né, desmamados com 25 quilos e também de 120 quilos. Nesse caso aqui, a característica construtiva é totalmente diferente. Normalmente, eles reduzem, né, os custos com transporte, porém, tem um alto investimento em climatização nesse tipo de instalação. Até com o sistema ductofan, que seria um canal de climatização direcionado justamente para um lado onde ficam os animais mais pesados. Okay? É um tipo de modelo que pode ser utilizado, um tipo de sistema de produção que pode ser utilizado. Diferente, por exemplo, de um sistema mais tradicional, que dá o PL, vai para a creche e depois para a terminação. Okay? Bem, do ponto de vista das características gerais, como eu já mencionei um pouco, os suínos, as instalações de suínos tendem a ser modulares. Então,
é de fácil construção, é fácil você conseguir empresas que tenham os materiais para você construir um galpão com uma eficiência até razoável, boa, gaiolas, né, pré-moldados. Aqui, por exemplo, o início de uma construção. Esse vídeo aqui vai facilitar para vocês visualizarem a dimensão do que eu estou falando. Todo o sistema, desde o piso, como vocês podem ver, ele pode ser planejado ou adquirido de uma empresa, ou você pode fazer a parte de alvenaria e conseguir o piso, fazer todo o planejamento do fosso, tudo, ou todo o projeto você já consegue com a própria empresa e montar o sistema. Isso é uma vantagem muito grande, porque é eficiente, né? E é de uma durabilidade interessante, apesar de que, como já foi dito, provavelmente vai sofrer alterações esse projeto, esse desenho, talvez seja uma coisa proporcionando mais espaço ao animal, no futuro, um projeto futurista, retirando as gaiolas, até para atender a demanda internacional que vai começar a exigir isso para o Brasil. Algo bem parecido com o que está acontecendo, por exemplo, com as aves poedeiras, ok? Da retirada da gaiola. Outra coisa interessante seria o próprio sistema, por exemplo, de bebedouros, já vem todo montado por uma empresa, se você assim quiser. Da mesma forma, o sistema de climatização dos animais. Como vocês vão poder ver aqui nesse vídeo, já vem toda a estrutura adquirida, que facilita demais a aquisição do projeto, certo? Vou passar o material para vocês, vocês podem ver com calma. O sistema aqui de nebulização, que pode ser utilizado na terminação, na creche, mas como eu já falei, na creche normalmente eles aproveitam da ventilação natural, e na terminação há sim um investimento em climatização. Controle de pressão. Então, é uma característica bem interessante das instalações de suínos. Outra coisa que também eu vou comentar com vocês, eu não vou entrar em tantos detalhes porque já foi dito em aulas anteriores, tanto pelo professor como pelos colegas, mas aqui não foge da regra. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver as características gerais da instalação, por exemplo, o uso do forro. A gente sabe que o forro é importante, ele serve como uma segunda barreira contra a radiação, né? A primeira seria o telhado. Então, além disso, fica fácil de dimensionar, fazer os cálculos para adequação do sistema de climatização, dando ênfase aqui, por exemplo, se você for construir uma baia para reprodutores, que tem que ter um controle para a questão da qualidade do sêmen, uma baia, um galpão para terminação. A gente tem que tomar cuidado aqui com o tipo de telhado, buscar telhados que tenham maior capacidade de reflexão, né? De melhor conforto térmico, de proporcionar melhor conforto térmico para o animal. A gente tem que buscar instalações, ou construir instalações com pé direito adequado, de 3 metros de altura ou mais, né? Um beiral é muito importante, que ele evita não só a entrada da incidência do sol dentro da instalação, mas também de água, que pode causar problemas, por exemplo, sanitários, pode causar problemas com manejo de dejetos, e normalmente ela é recomendada por cerca de 1/3 do pé direito, certo? Então, essas considerações são importantes, de igual forma a questão do local adequado, né? De fácil acesso, mais longe do centro, porque tem a questão toda do cheiro, né? Pode causar problemas. A questão da orientação da instalação é muito importante para evitar a incidência de radiação dentro da instalação. Tem os pontos aqui, por exemplo, a arborização, que pode ser feita ao redor, mas aí você tem que tomar cuidado, porque de repente você fez uma instalação numa orientação equivocada e a radiação está começando a adentrar dentro da instalação
E você propõe uma alternativa de plantar árvores ali para evitar que isso aconteça. Só que você fazendo isso, às vezes você pode reduzir a ventilação. Você acaba a ventilação dentro do galpão e aí você vai ter outro problema, né? E ainda mais sério. Então, a arborização tem que ser feita, mas tomando certos cuidados. Você pode pensar numa tela de sombreamento, né? Entre aspas, o sombrite. Você pode pensar, que eu acho mais interessante, se possível, o uso de grama, que reduz substancialmente a capacidade de reflexão, então pode ser interessante também. Existe aqui a questão do sistema de ventilação e nebulização, que normalmente são utilizados para animais de terminação ou reprodutores, maternidade também, naquele sistema de produção, o Unit Fitness também. No sistema de nebulização, seria nebulizar mesmo, jogar vapor de água, não irrigar, que pode prejudicar muito, ainda mais o sistema de câmara da composta, que pode favorecer o acúmulo de umidade. A gente tem que ter o controle de linha para justamente evitar essa deriva aqui, que não é interessante. Então, a nebulização ela tem que ser feita com muito planejamento, ela não pode ser feita de qualquer jeito, certo? Falando já das instalações, a gente pode considerar como instalações principais os galpões de gestação, de maternidade, de creche, de reprodutores e de terminação. A quantidade dessas instalações ela varia conforme o produtor, conforme a empresa, conforme o projeto, mas normalmente contempla essas características, dependendo do tamanho, laboratório, normalmente escritório, banheiros, armazém, os silos, armazenamento da ração, almoxarifado, garagem, né, para os maquinários, veículos, etc. E eu coloquei aqui algumas instalações auxiliares, embarcadouros, que vão auxiliar aí no momento de transporte dos animais, arco rodolúvel ou rodolúvel, muito importante, simples de fazer, que a gente tem que, como técnico, ter cuidado e recomendar, né, que é barato, não sai caro fazer um sistema assim, tanto adquirir um como fazer um. A questão da esterqueira, do manejo de dejetos e ou um decantador, certo? Então, o galpão de gestação, ele tem como característica, normalmente o uso de gaiolas, como vocês podem ver aqui, a construção do fosso com o piso ripado, né, para facilitar o manejo. Nesse caso aqui, existe um sistema de ventilação, como vocês podem ver. As gaiolas individuais, certo? O galpão aberto, o tempo todo aberto, é uma opção, mas existem variações. Além de todos os cuidados, como já foi dito, com beiral, pé direito, telhado. Variações. Exemplo. Nesse caso aqui, a gente está falando de baias ou gaiolas individuais. Nesse caso aqui, coletivas. Existe diferença? Existe muita diferença no manejo, no controle, na questão do bem-estar animal. Mas existem alterações mais simples. Por exemplo, essa daqui, ela é bem menor. Aqui só tem 3 gaiolas, né? Tem o fosso aqui no meio. A instalação tem 4 metros de altura, certo? 1,5 do beiral. Ela é de um agricultor familiar. Veja que ele só contornou aqui esse lado, né, para evitar que o animal saísse, uma contenção. O animal vem somente desse lado e entra na gaiola, certo? A maternidade é uma das instalações mais complexas, certo? As porcas permanecem desde uma semana antes do parto até terminar a fase de aleitamento. Existe a questão da diferença de zona de conforto dos leitões e das porcas. O local não deve conter umidade, fezes, urina e água, nem calor e nem frio em excesso. Então, os leitões devem estar protegidos contra o esmagamento,
Existe uma instalação aqui, um abrigo chamado escamoteador, normalmente é utilizado. E normalmente utiliza uma fonte de calor para o leitão, seja elétrica, a gás, e eles recebem água de forma contínua. Aqui seria um design, um desenho de projeto para esse tipo de sistema. Por exemplo, uma gaiola das porcas de 2,25 por 90 metros, uma área total, considerando até o escamoteador, de 1,60, como vocês podem ver aqui. O coxo da matriz para alimentação, esquematizado por esse quadrado aqui. E o escamoteador, que seria a área de proteção para os leitões, esquematizado nessa forma. E um coxo acessório para o leitão. E aqui você pode sofrer variações, por exemplo, colocar só ou duas gaiolas, ou colocar um corredor e repetir aqui. Então, essa demanda ela é feita conforme o projeto. Esse aqui é o modelo tradicional, é muito criticado pela restrição de movimento da porca, mas existem modelos alternativos, certo? Vou mostrar para vocês mais à frente. Aqui é a imagem de um abrigo escamoteador, que pode ser feito de várias formas, de alvenaria, como vocês podem ver aqui. MDFs, também tem muitos estudos com MDF, de madeira, certo? E várias formas de aquecimento, como por exemplo a campânula. A gente tem aqui o aquecimento do escamoteador com eletricidade, certo? Esse sistema aqui é muito interessante, que é o de aquecimento do piso. Vocês conseguem visualizar aqui. Esse sistema aqui é o sistema do Tofan. Ele é um sistema que ele vai, no caso, proporcionar, através de uma câmara de climatização, uma central de ar, que é conduzida e é direcionada justamente em cima da porca. Ou seja, o frio vai resfriar de forma localizada e consegue bons resultados. É o mesmo sistema utilizado, na maioria dos casos, para essas construções que envolve animais de 25 quilos e 120 quilos. Esse aqui foi um estudo feito para comparar o uso de lâmpada infravermelha com um tubo aquecedor. E eu só queria mostrar para vocês que apesar das alterações, tanto no escamoteador como na sala de maternidade, parecerem em média ter valores próximos, se você observar a discrepância que são essas variações aqui das barras entre os resultados da lâmpada infravermelha com o tubo aquecedor, você consegue constatar que na lâmpada infravermelha a variação é muito maior. Ou seja, no tubo aquecedor eletrônico, você consegue manter a temperatura em média com menos variações. Na média e com menos variações. Existem modelos alternativos, como eu mostrei no vídeo para vocês, usando essas estruturas aqui de ferro para evitar o esmagamento. A porca ela tem acesso a um quintal, a uma área para expressar seu comportamento natural. Existem abrigos, escamoteadores de alvenaria para os animais e o manejo, o enriquecimento natural e o ensaio de 2 vezes por semana reduz significativamente as mortes dos leitões. Aqui é totalmente diferente do modelo tradicional. Esse é um modelo provavelmente futurista, claro, com algumas adaptações, mas é que muitas pessoas têm apostado. Outros sistemas que vêm aqui, na maioria dos casos de produção do Canadá, da Alemanha, que eles utilizam como alternativa do sistema convencional.
que seria a gaiola, a cela ou a gaiola com a lateral removível, né? Basicamente, a gaiola permanece fechada, que seria o sistema convencional, que vocês podem ver aqui nessa imagem, do momento do parto até entre 5 e 7 dias de lactação. Depois ela é aberta, a área é substancialmente aumentada, e aí vocês podem ver que a porca ela consegue fazer o próprio giro, que é o que determina a legislação, né? Um giro 360 graus, ela consegue ter mais espaço e expressar melhor seu comportamento natural. Então, é um sistema utilizado, certo? Outro mecanismo seria esse da baia simples, né? Que ela vai ocupar uma estrutura convencional da maternidade, só que imagine sem a gaiola. Então, geralmente, ela é 100% ripada, questão de sanidade. E o diferencial nessa instalação é que ela não possui áreas específicas, áreas de divisão para a proteção dos animais. Normalmente onde acontecem as maiores mortes ou perdas. Existe a baia adaptada, que é a mesma coisa da baia simples. A questão é que ela existe locais para defecação do animal, defecação, alimentação, descanso, ou existe área de proteção, como vocês podem ver aqui, para os animais, escamoteador e uma área de proteção dos animais, certo? Existe a baia em grupo, né, que é geralmente construída em um modelo de cama sobreposta, e aí vai permitir a mistura das leitegadas, né? No momento as porcas vão parir em abrigos e retornam ao grupo no período entre 7 a 10 dias, certo? O sistema Siscal é um sistema interessante, ele tem baixo investimento. Normalmente as fêmeas, a maternidade, como quase todo o sistema é feito em piquetes, né? Só que no caso da maternidade, elas são alojadas em abrigos individuais. E esses abrigos sofrem variações. Normalmente é conforme os insumos disponíveis no próprio terreno. Mas veja que você pode proporcionar instalações interessantes. Essas recomendações aqui, existe um manual com essas recomendações, com desenho, com a metragem, que podem ser interessantes. Está disponível na internet, eu posso enviar para vocês via e-mail também, se alguém vir me procurar. Existe aqui modelos com outro material fabricado, existe projeto para isso aqui também, certo? Esse daqui é um esquema, esse pesquisador ele comparou os diversos sistemas, né, de maternidade. Gaiola convencional, gaiola com lateral removível, baia simples, baia adaptada, sistemas em grupo e sistema Siscal. Então, em média, o tortagem de nascimentos totais foi maior nos sistemas em grupos. Veja que interessante. E os nascidos vivos também foram maiores. A gente vê aqui que o menor foi o Siscal, possivelmente pela questão da sanidade, em alguns casos. Entretanto, a mortalidade ela é muito maior nos sistemas em grupos, como vocês podem ver aqui. A gente destaca também aqui a mortalidade nas baias simples, aquelas baias sem adaptação, sem uma área para o animal, para os leitões. E a mortalidade no sistema de gaiola convencional, ela é bem próxima daquele sistema, como vocês podem ver, da lateral removível ou da baia adaptada. Que seria, por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei. Okay? Bem, gente, na creche. Na creche existem grandes variações. Eu mostrei essa imagem aqui para mostrar a adaptação que foi feita aqui para o comedouro dos animais. Mas, no geral, utiliza cortinas, aproveitam a ventilação natural. A alimentação ela pode ser automática, ela pode ser manual, existem as variações a respeito disso. As divisões em trabalhos podem ser do tipo ripado de madeira, de alvenaria, né?
de gradeado, pré-fabricado de concreto. Então, isso você encontra no mercado e vai, vai fazer essas alterações conforme a capacidade de investimento. Mas em termos de característica construtiva, não sofre tanta variação assim, certo? Aqui é para mostrar a questão dos pré-moldados, né? Você consegue fazer um galpão com os pré-moldados, que é muito interessante porque é muito rápido, certo, gente? Aqui é um modelo simples, só para vocês terem ideia de algum projeto. Aqui é um projeto com 12 baias, um galpão de 30 metros, 8 metros de comprimento, um corredor aqui de 1 metro, que também pode sofrer variações conforme a necessidade, o maquinário e capacidade de investimento da empresa ou do empreendedor. A baia, nesse caso aqui, ela vai ter 5 metros por 3,5. Na terminação, normalmente o galpão ele tem um sistema de climatização. Ele pode ser aberto, como vocês estão vendo aqui, é o mesmo galpão, viu, gente? Ele tem um sistema de arborização e um sistema de ventilação e nebulização. Ele pode ser feito em baias individuais, ele normalmente é feito em baias coletivas, como vocês podem observar. Existe um sistema de cama sobreposta, mesmo na terminação. É importante a questão aqui do sistema de climatização. Nesse estudo aqui, ele comparou o sistema de ventilação natural, certo? Com o sistema de túnel de vento, com 6 exaustores, né? E ele comparou com o consumo, com os dias de alojamento, com o ganho de peso diário, e ganho de peso, consumo de ração diário e o ganho de peso total. O que a gente consegue observar? Que usando o sistema de túnel de vento, houve uma redução no dia de alojamento, certo? E o ganho de peso total foi maior. Como também foi maior o consumo de ração diário. Mas o consumo de ração total, nesse caso, não teve tanta variação. Possivelmente, pela questão de conforto térmico aqui, os animais eles destinaram, né, aquela energia metabolizada justamente para o ganho de peso. O roda-luva é importante para a questão sanitária, é de baixo custo, fácil montagem. E já existem sistemas prontos em conta que podem ser utilizados, que podem ser adquiridos. A gente pode improvisar um sistema. O recomendado é que tenha uma lâmina de 20 centímetros de água, com água sanitária renovável aqui, pelo menos uma vez por dia. E o sistema de nebulização, os nebulizadores normais com um cano, que possam pulverizar, né, com água sanitária e sabão os caminhões. Aqui outros modelos que podem ser adquiridos, encontrados, de fácil instalação. Os embarcadouros podem sofrer várias variações, eu não vou falar muito para não entrar na questão de pré-abate, porque é aula de instalações, mas o que eu quero deixar claro para vocês, que é algo que realmente tem um impacto significativo, se vocês forem construir um embarcador e desembarcador pré-moldado, ou utilizar tábuas, vocês têm que tomar cuidado com o ângulo de inclinação, que deve ser no máximo de 30 graus. Outros pontos estão relacionados ao manejo de embarque e desembarque, como condução dos animais, etc. Mas esse é o principal ponto que vocês devem ficar atentos. E outro ponto é o que eu destaco bem aqui, ó, que é esse pulo, esse salto do animal que causa muitos acidentes, muitas mortes, torções. Esse aqui é uma etapa que acontece muito acidente, morte e perdas produtivas, tanto na creche como nos animais de terminação. Outra questão é que, por exemplo,
Aqui não dá para ver muito bem nessa foto, mas normalmente tem um espaço que o pé do animal entra e acontece muita torção. Esses são pontos que parecem bobo, mas se você conseguir reduzir essas percas para o produtor, é muito interessante. E você chama a atenção. É claro que existem mecanismos, né, mais modernos, como por exemplo esse elevador, o animal não tem nenhum esforço, ou as rampas. Aqui é uma esteira. Então o animal ele é conduzido realmente, não tem a brecagem que a gente chama, que o animal não consegue, ele fica prostrado, não consegue nem se mexer, e aí o manejador chega com empurrões, com agressões, que só prejudicam bem, mas então aqui seria importante vocês tomarem cuidado com esses detalhes de possibilidade de torção e contusões e o ângulo de inclinação em torno de 30 graus, que é a recomendação técnica. Gente, a esterqueira também ela é importante. Seria basicamente um buraco, é uma área cavada para acumulação dos dejetos. Normalmente é feita em formato retangular. O local deve ser planejado. E outra coisa é que ela não trata, né, gente? Mas existe a possibilidade de utilização como biofertilizante. Então, você tem que pensar aqui na calha da instalação, com a estrutura aqui do lado, com o sumidouro com água com desinfetante, como mostra aqui a figura, e aqui na prática, e um cano que conduz até a esterqueira. Gente, a esterqueira ela é um buraco, normalmente feito em formato retangular, para a entrada dos dejetos. Aí você faz a ancoragem com um local para saída dos gases. Ela pode ser de alvenaria, mas normalmente é feita assim com lona para o acúmulo dos dejetos. Bem, obrigado. Estou à disposição para qualquer coisa, com dúvida. Vou passar um material para vocês do cálculo de dimensionamento da instalação. Vocês podem ler esse material. Não coloquei porque ia prolongar muito e como a gente não tem a possibilidade de fazer cálculos, fica um pouco ruim de passar esse conteúdo para vocês. Mas esse material ele explica muito bem e eu vou enviar junto com essa aula para o professor para ele disponibilizar para a turma, ok? Então, muito obrigado.